A Espanha esteve ausente no cenário mundial por mais de um século. Durante o apogeu do seu poder imperial, a Espanha reinou sobre as Américas e ditou o comércio no Atlântico. Hoje em dia, o país recuou humildemente para sua geografia imediata, mas isso não é motivo para excluí-la. Em março de 2021, o governo espanhol revelou uma nova política, em que busca estreitar os laços econômicos e institucionais com os estados africanos. O jogo final é fortalecer a influência espanhola no exterior, para garantir interesses políticos e econômicos em casa. O plano prevê multinacionais e conglomerados espanhóis incorporando-se na recém-lançada Zona Livre de Comércio Africana. É uma jogada ousada e a rivalidade é grande. Por outro lado, a geopolítica é uma aposta com chances terríveis, e quando há apostas, você só quer se dar bem. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. A Espanha é um estranho. Situado no sudoeste da Europa e na Península Ibérica, a Espanha é visivelmente distinta do resto da região. O Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo e as montanhas dos Pirineus protegem todo o país, separando-o da Europa. Como tal, a Espanha tem historicamente atuado como uma espécie de guardião, preferindo focar no comércio marítimo e em seus arredores. Por sua própria natureza, a Espanha tem um sentido de separação dos assuntos globais. Não participou da Segunda Guerra Mundial, permaneceu passiva durante a Guerra Fria, permaneceu sendo uma ditadura até 1970, ingressou na OTAN apenas na década de 90 e não compartilha das expectativas da Europa em relação à Rússia e à China. A única razão pela qual a Espanha se junta aos programas europeus é porque é obrigada a fazê-lo, enquanto membro da União Europeia. Fora isso, a Espanha prefere cuidar de seus próprios negócios. O principal foco geopolítico da Espanha é interno. Madrid, a sede da autoridade espanhola, foi deliberadamente escolhida como capital para centralizar o poder dentro do reino. No entanto, as colinas, vales e montanhas da Península Ibérica dificultam as linhas de comunicação entre as diferentes regiões dentro do país. Movimentos separatistas e secessionistas estão espalhados pela paisagem, em particular na Catalunha e no País Basco. Durante grande parte de sua história moderna, Madrid se concentrou em reunir as comunidades divergentes sobre uma única bandeira. Esse objetivo atingiu um equilíbrio entre o governo central e as partes regionais interessadas. Ainda é válido, mas agora a liderança em Madrid está olhando para além do seu horizonte. Em março de 2021, o primeiro-ministro Pedro Sánchez lançou uma nova política para fortalecer os laços econômicos como um anfitrião das nações africanas. Apelidada de Focus África 2023, a política descreve a Espanha como porta de entrada ao sul da Europa, o que faz todo sentido. O Estreito de Gibraltar divide a Espanha da África, mas tem apenas 15 km de largura em seu ponto mais estreito. Mas a localização espanhola de Ceuta e Melilla estão situadas no continente africano, enquanto as Ilhas Canárias espanholas ficam próximas à costa africana. Assim, embora historicamente a Espanha detivesse menos colônias africanas do que a França ou a Grã-Bretanha, Madrid não é um estranho para o continente. Ser membro da União Europeia e da NATO não satisfaz plenamente as necessidades econômicas e de segurança espanhola. Na verdade, em certos pontos os interesses se contradizem. Fazer parte da zona do euro restringe muito o acesso da Espanha a financiamento e regula seu comportamento de gastos. A adesão à União Europeia afeta a forma como Madrid forma as relações comerciais e a forma como interagem com parceiros fora do bloco. Para a Espanha, essa é uma concessão dolorosa de soberania. Ao desenvolver uma política comercial, deve-se imaginar no centro das coisas, tal como a França e a Alemanha estão no centro da União Europeia. No entanto, a Espanha foi obrigada a ficar em um canto, perdendo muitas oportunidades. Madrid não tem conseguido interagir com a África da maneira que quer. Legisladores espanhóis querem mudar essa perspectiva. O continente está fisicamente perto, e muitas das preocupações de segurança da Espanha são originárias da África. A crise dos imigrantes, por exemplo, afeta profundamente a Espanha. Em 2020, mais imigrantes africanos foram parar na Espanha pela rota do Mediterrâneo Ocidental do que por qualquer outro caminho. Claramente, Madrid precisa de uma estratégia africana, e a nova política busca fazer exatamente isso, promovendo a influência espanhola.
Pegando uma página do manual francês, políticos espanhóis procuram impulsionar o poder brando por meio da educação. Entretanto, o espanhol não é uma língua importante na África. O jornal Focus África, no entanto, busca matricular mais estudantes africanos nas universidades espanholas. A ideia é que, após a formatura, os alunos aumentem o poder brando espanhol nos serviços públicos das respectivas nações africanas, abrindo caminho para a Espanha em um nível institucional. A nova política da Espanha para a África também incentiva as empresas espanholas a expandir suas operações no continente, e por boas razões. Em 2025, a África terá mais de 100 cidades, com cada uma com mais de 1 milhão de habitantes. Em 2050, a população da África eclipsará para 2,4 bilhões de pessoas. O continente emergirá como destino para fábricas e montadoras. A produção e o consumo aumentarão, enquanto novas cadeias de valor se desenvolverão ao longo do tempo. Mesmo agora, investidores estrangeiros estão construindo rodovias, portos e ferrovias em todo o continente. A Espanha quer e precisa ser parte desse processo. O foco da política está nos países africanos, com ênfase especial na Nigéria, Etiópia e África do Sul, identificados como os gigantes da África subsaariana. Entretanto, Senegal, Costa do Marfim, Gana, Quênia, Angola, Moçambique e Tanzânia são destacados como mercados prioritários, enquanto Marrocos, Argélia, Egito, Ruanda e Uganda são considerados países de interesses econômicos. Essa é uma lista e tanto. A Espanha quer crescer como uma grande parceira comercial nestes e nos mercados próximos. E os legisladores espanhóis não estão perdendo tempo. Logo após revelar a nova estratégia, Sánchez visitou Angola e Senegal no início de abril. Apelou às empresas espanholas para se integrarem na zona de comércio livre do continente africano, que está ativa há vários anos, mas foi aberta para negócios apenas em janeiro de 2021. O bloco cobre 54 das 55 nações do continente e estima-se que inclua 2,4 bilhões de pessoas até 2050. O lançamento da área de livre comércio africana foi impulsionada pelo presidente ganense Nana Akufo-Addo, que apelou à União Europeia para que apoiasse o novo bloco comercial. Em nome da União Europeia, a Espanha tem o prazer de obrigar. Quando Sánchez lançou sua nova estratégia africana, Akufo-Addo estava lá, então o timing da Espanha não é acidental. Ele coincidiu com o lançamento do Acordo de Livre Comércio do continente africano 2 meses antes. Além disso, a estratégia Focus África surge no momento em que a maioria dos países europeus estão em conflito entre si, ou se concentram nas rivalidades regionais. As chances de uma reação adversa de concorrentes europeus, como a França e a Itália, são mínimas. Eles estão muito preocupados com outros lugares. Além disso, a falta de compromissos geopolíticos em outros lugares da Espanha significa que ela pode dedicar mais recursos para cumprir suas metas, dando a Madrid mão livre para definir os termos do novo bloco comercial da África. Se jogado corretamente, a próxima década poderá ver um grande retorno do poder espanhol. Mesmo agora, a Espanha está envolvida nas indústrias africanas, a maioria deles com foco em energia renovável. Por exemplo, empresas espanholas participaram da construção da maior usina solar do mundo em Marrocos e do maior parque eólico da África no Quênia. Como resultado desses megaprojetos, empresas espanholas ganharam renome nos últimos anos. Ao todo, as exportações espanholas para a África representam mais de 23 bilhões de dólares para 2019, enquanto as importações representavam até 33 bilhões de dólares. É uma boa quantia, mas a Espanha quer expandir esses números. O problema, no entanto, é que as empresas espanholas têm medo de investir na África devido à instabilidade política. Como a corrupção é alta, a transparência é inexistente, o humor público oscila de um lado para o outro e a segurança não pode ser garantida. A África não é um lugar fácil de fazer negócios, os riscos são altos. Dito isso, a ajuda quando tem navios de guerra estacionados do lado de fora, que é exatamente o que a política espanhola exige. Mais especificamente, a Marinha Espanhola é preparada para aumentar suas atividades no Golfo da Guiné, com o envio de navios de guerra para patrulhar o litoral, combater a pirataria e fornecer ajuda humanitária quando necessário. Enquanto isso, as forças especiais espanholas devem interceptar, interromper e destruir as rotas do tráfico ilícito da região do Sahel. Por meio de suas ações no Golfo da Guiné e Sahel,
A Espanha visa trazer uma sensação de segurança e previsibilidade aos locais onde os interesses se unem. Se funcionar, não apenas impulsionaria a influência e os negócios espanhóis, mas também reduziria o fluxo de migrantes e refugiados desses lugares. Interessantemente, a maioria dos programas espanhóis fazem parte de projetos da União Europeia. O esforço educacional, missões navais e o Bloco de Livre Comércio fazem parte dos programas apoiados pela União Europeia. Portanto, tecnicamente, a política de foco na África é uma estratégia da União Europeia, com a Espanha liderando todo o esforço. Quanto mais responsabilidades Madrid assume e quanto mais profundos estão comprometidos com a África, maior se torna sua alavancagem dentro da União Europeia, situações em que a França e a Alemanha mais dominaram. Portanto, ao expandir sua presença na África, a Espanha também ganha mais voz dentro do bloco europeu. De qualquer forma que olhemos para as coisas, a Espanha ganhará influência em casa e no exterior. Até agora, tudo parece bom, pelo menos no papel. Na prática, as coisas serão diferentes. Competir no mercado designado irá colocar os interesses espanhóis frente a frente com objetivos chineses, russos, franceses, americanos, italianos e portugueses. Com tantos rivais, as coisas estão fadadas a ficar feias. Competir na África exigirá que Madrid quebre as regras, como todo mundo. Na verdade, em alguns lugares, especialmente considerando a vastidão do Sahel, a Espanha teria que unir forças com os atores que têm interesses sobrepostos, como a França e a Itália. Em outros lugares, a Espanha competirá com esses mesmos associados. No leste da África, as influências chinesas, britânicas, turcas, iranianas e árabes são abundantes. A Espanha seria uma recém-chegada nesta região e teria que começar do zero. No centro africano, a Espanha enfrentaria Portugal. Os dois disputariam grande parte do mesmo espaço, mas os portugueses teriam a vantagem, uma vez que eles mantêm relações diplomáticas com suas antigas colônias. A Espanha estaria de fato entrando na esfera de influência portuguesa. De todos os ângulos imagináveis, a Espanha teria dificuldades em entrar nos mercados africanos. Considerando a inacessibilidade do continente, a Espanha precisa começar pequeno. Marrocos e Senegal podem atuar com designações de piloto. Estes dois estão próximos ao território espanhol e são considerados os principais pontos de navegação para imigrantes. Além disso, Marrocos e Senegal têm uma longa história de cooperação frutífera com a Espanha. Se Madrid não conseguir ter sucesso nesses dois mercados, então haverá pouca esperança de sucesso em outro lugar. Mesmo assim, é preciso tentar. A África, como local de negócios, deve prosperar nas próximas décadas. A Espanha faria bem em cortar para ela mesma um pedaço do bolo e se elevar como uma potência transcontinental. Embora a Espanha possa não ser mais a potência que já foi, os rumores de sua morte têm sido muito exagerados. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.